Espírito Santo, que tua presença desça sobre cada pessoa que assiste neste momento. Que este não seja apenas mais um vídeo, mas um aviso divino que pode salvar uma família inteira da destruição espiritual. Toca o coração de cada um para que receba esta revelação com seriedade e urgência. Que nenhuma palavra seja perdida, que cada aviso seja guardado no coração. Existe uma palavra que você tem falado dentro da sua casa, na frente dos seus filhos, sem saber que está abrindo fendas na armadura espiritual da sua família. Uma palavra aparentemente inocente, cotidiana, que praticamente todo mundo usa sem pensar duas vezes, mas que carrega um ataque espiritual real e documentado, que pode devastar uma família inteira. Cat descobriu isso de uma forma absolutamente chocante, que mudou para sempre sua compreensão sobre o poder destrutivo das palavras. E hoje, eu sinto profundamente que o Espírito Santo quer que você saiba exatamente qual é essa palavra e como se proteger dela, antes que seja tarde demais para sua família. Mas preciso te avisar desde já. O que estou prestes a revelar vai contra absolutamente tudo que você aprendeu sobre linguagem comum. Vai mexer violentamente com conceitos que você considera normais há décadas. Vai te fazer questionar profundamente palavras que você usa todos os dias, sem pensar uma única vez nas consequências espirituais. E talvez você resista inicialmente. Talvez sua mente racional tente desesperadamente rejeitar o que vou compartilhar. Talvez você pense que estou sendo extremista ou paranoico. Mas se você tem filhos, se tem família, se tem algo precioso a perder espiritualmente, precisa ouvir até o final com o coração aberto. Porque essa palavra que você considera completamente inofensiva pode estar sendo a porta de entrada principal para problemas financeiros inexplicáveis na sua casa, para doenças que aparecem do nada e não têm causa médica identificável, para discussões constantes entre família que começam por motivos banais, mas escalam de forma irracional, para uma presença opressiva que você sente fisicamente, mas não consegue explicar logicamente, para ciclos de problemas que se repetem sem parar, como se sua família estivesse presa numa roda gigante de infortúnios que nunca para de girar. Cat não ensinou isso publicamente em suas reuniões. Era um aviso específico e sigiloso que ela dava apenas para pessoas muito próximas. Em particular, quando percebia através de guiamento espiritual que famílias específicas estavam sofrendo ataques espirituais sistemáticos e coordenados. E o que ela descobriu através de décadas de ministério e milhares de casos documentados foi absolutamente perturbador. Existe uma palavra específica que, quando pronunciada dentro de casa, principalmente por pessoas de autoridade espiritual como pais e mães, literalmente convida legiões das trevas para estabelecer território legal sobre aquela família. É como assinar um pacto invisível, que você nem sabe que está assinando. É como dar permissão legal no mundo espiritual para que entidades malignas atuem livremente sobre sua casa. É como abrir a porta da frente e convidar ladrões para entrarem e roubarem tudo que você tem de mais precioso. Você provavelmente já disse essa palavra hoje, talvez várias vezes. Talvez seus filhos tenham ouvido você falá-la durante o café da manhã. Talvez você tenha pronunciado no telefone enquanto eles brincavam por perto, sem saber que cada vez que a pronuncia, está tecendo uma rede espiritual invisível que pode levar anos, até mesmo décadas, para ser completamente quebrada, sem perceber que está programando a atmosfera da sua casa para rejeitar bênçãos e atrair problemas, sem entender que está criando uma vibração espiritual que ressoa com forças destrutivas no reino invisível. Eu sei que isso soa extremo para sua mente natural. Sei que sua lógica humana está questionando como uma simples palavra pode ter tanto poder sobrenatural. Sei que parte de você quer rejeitar isso como exagero religioso ou fanatismo espiritual.
Mas deixe-me te fazer algumas perguntas que podem abrir seus olhos para a realidade. Você já percebeu que algumas casas têm uma atmosfera completamente diferente quando você entra? Que em algumas você sente paz imediata, como se estivesse em território sagrado, enquanto outras você sente peso, angústia, como se algo invisível, mas real, estivesse espiritualmente errado? Você já notou que algumas famílias prosperam sem explicação lógica, mesmo enfrentando as mesmas dificuldades econômicas que outras, enquanto certas famílias lutam constantemente contra os mesmos problemas que se repetem em ciclos viciosos, aparentemente intermináveis? Você já observou que alguns lares são palco de conflitos constantes, onde pessoas que se amam acabam brigando por motivos banais, como se houvesse uma força invisível alimentando discórdia, enquanto outras casas vivem em harmonia, mesmo passando por pressões? Você acha que tudo isso é pura casualidade? Ou será que existe algo muito mais profundo e espiritual acontecendo no mundo invisível, que seus olhos físicos não conseguem ver, mas que afeta drasticamente a realidade que você vive? Cat entendia com uma clareza profética impressionante que o mundo espiritual é infinitamente mais real e influente que o físico. Que palavras não são apenas sons vibrando no ar, mas decretos poderosos que criam realidades no mundo invisível primeiro, que depois se manifestam na dimensão física. Que nossa casa não é apenas um lugar físico com paredes e móveis, mas um território espiritual que pode ser protegido ou invadido, dependendo do que conscientemente permitimos entrar. E a forma mais comum, mais sutil, mais perigosa de abrir portais espirituais negativos não é através de objetos estranhos ou rituais óbvios que qualquer cristão identificaria. É através de palavras aparentemente inocentes que pronunciamos constantemente, sem o menor discernimento espiritual. Porque aqui está uma verdade fundamental que poucos cristãos realmente compreendem na prática. No reino espiritual, não existe equilíbrio espiritual. Cada palavra que sai da sua boca ou está construindo ou está destruindo, ou está abençoando sua casa, ou está amaldiçoando, ou está protegendo sua família, ou está expondo, ou está criando uma atmosfera de vida ou de morte. Não existe meio termo. Não existe palavra neutra, espiritualmente. Cada som que você emite carrega uma frequência que ressoa no reino invisível e atrai forças correspondentes. E essa palavra específica que Cat identificou através de décadas de experiência ministerial tem um poder destrutivo tão concentrado e eficaz que ela chegou a documentar casos de famílias inteiras sendo sistematicamente atacadas, simplesmente porque alguém na casa pronunciava essa palavra regularmente, criando uma atmosfera espiritual que dava legalidade para o inimigo atuar. Deixe-me compartilhar uma história. Uma história específica que Cat contou pessoalmente, a pessoas de extrema confiança. Havia uma família cristã, gente de oração, frequentadores fiéis da igreja, dizimistas regulares, que procurou o ministério dela, porque estavam passando por uma sequência de problemas tão absurdos que nem eles mesmos conseguiam entender. O marido, um homem trabalhador e honesto, tinha perdido 3 empregos seguidos em 1 ano, sempre por motivos completamente fora do seu controle. Empresa fechou. Novo dono demitiu funcionários antigos. Cortes de pessoal inexplicáveis. A esposa, que sempre foi uma mulher de fé e alegria, desenvolveu uma depressão severa, que surgiu do nada e que nenhum médico conseguia explicar ou tratar eficazmente. Os filhos, crianças obedientes e tranquilas, começaram a ter pesadelos constantes e aterrorizantes, problemas graves de comportamento na escola, algo que nunca tinham tido antes, e episódios de agressividade que não faziam sentido com a personalidade deles. O lar, que sempre foi um lar acolhedor, um lar doce lar, começou a ter uma atmosfera tão pesada
que as próprias visitas comentavam que sentiam algo estranho, opressivo, como se houvesse uma nuvem escura pairando sobre a família. Eles oraram, jejuaram, pediram oração a pastores, fizeram vigílias, deram ofertas sacrificiais, tentaram tudo o que conheciam espiritualmente. Mas os problemas não só continuaram, como pareciam estar se intensificando progressivamente. Quando Cat foi pessoalmente orar pela família, aconteceu algo que mudou completamente a sua compreensão sobre ataques espirituais domésticos. No momento em que ela começou a interceder, o Espírito Santo, representado por uma pomba branca, mostrou a ela, de forma clara e específica, que havia um ataque espiritual ativo e operante sobre aquele lar. Mas não era um ataque lançado por inimigos externos ou vizinhos invejosos. Era um ataque que eles mesmos estavam alimentando, renovando, fortalecendo todos os dias, através de uma palavra específica que o pai falava constantemente, sem perceber que estava criando legalidade espiritual para esses ataques sistemáticos. Era uma palavra que ele considerava completamente normal e inofensiva, que usava no trabalho, com os amigos, em conversas casuais, dentro de casa. Uma palavra que nossa sociedade secular normalizou completamente e que até mesmo muitos cristãos usam sem questionar, mas que no mundo espiritual carregava uma vibração precisa de morte, bloqueio e destruição. Quando Cat revelou para a família qual era exatamente a palavra e explicou por que ela era espiritualmente perigosa, pedindo para eles pararem de usá-la imediatamente e substituí-la por palavras de vida e bênção, a transformação foi absolutamente sobrenatural e documentada. Em menos de um mês, o marido não só conseguiu um emprego, mas conseguiu uma posição melhor que qualquer uma que havia perdido, com um salário superior e benefícios que ele nunca tinha tido. A depressão da esposa começou a melhorar drasticamente. Ela voltou a sorrir, a ter esperança, a sentir a presença de Deus de forma tangível. Os pesadelos das crianças pararam completamente da noite para o dia. O comportamento rebelde se transformou em obediência natural. A agressividade desapareceu, como se nunca tivesse existido. A atmosfera da casa mudou tão drasticamente que eles mesmos comentaram que parecia que estavam morando em uma casa completamente diferente. Um novo lar, abençoado. A família ficou absolutamente chocada. Como uma simples palavra poderia ter tanto poder destrutivo? Como algo que eles consideravam tão normal e inofensivo poderia estar causando tanto sofrimento? A resposta que Cat deu revolucionou a compreensão deles sobre guerra espiritual doméstica e mudou para sempre a forma como cuidavam da vibração espiritual do lar. Ela explicou que palavras são sementes espirituais, com poder criativo real. Quando você fala algo, não está apenas emitindo sons ou expressando sentimentos. Está plantando essa realidade específica no mundo espiritual, como um agricultor que planta uma semente no solo. E dependendo da natureza espiritual da palavra, você pode estar plantando sementes de bênção ou maldição, vida ou morte, prosperidade ou escassez, harmonia ou conflito. E assim como sementes físicas crescem e produzem frutos na dimensão material, sementes espirituais crescem e produzem frutos na dimensão espiritual primeiro, que depois se manifestam na realidade física que você vive. Essa palavra específica que Cat identificou é particularmente perigosa, porque nossa cultura secular a normalizou completamente ao longo de décadas. Pessoas falam sem nem pensar duas vezes. Pais falam na frente dos filhos, como se fosse completamente natural. Famílias inteiras crescem usando essa palavra, como se fosse absolutamente inofensiva. Está na televisão, no cinema, na música, nas redes sociais, nas conversas do trabalho, nas escolas. É considerada uma expressão normal da linguagem moderna.
mas carrega uma carga espiritual destrutiva que a maioria das pessoas não consegue discernir. Mas no mundo espiritual, onde as verdadeiras batalhas são travadas, cada vez que essa palavra é pronunciada, especialmente dentro de casa, está liberando uma frequência específica que atrai automaticamente problemas, dificuldades, bloqueios, conflitos. É como se você estivesse constantemente enviando um sinal no mundo invisível, convidando o inimigo a atuar na sua casa. É como deixar a porta de casa aberta, com uma placa dizendo "pode entrar". É como dar autorização legal para que entidades malignas estabeleçam território na atmosfera espiritual do seu lar. E o pior é que muitas vezes as pessoas nem percebem a conexão direta entre essa palavra e os problemas que enfrentam. Elas falam essa palavra há anos, décadas, e se acostumaram com os problemas que ela traz sistematicamente. Acham que é normal viver com dificuldades constantes. Acham que é normal ter uma presença opressiva em casa. Acham que é normal família brigando constantemente por motivos banais. Acham que é normal filhos cristãos sendo rebeldes sem motivo. Acham que é normal casais que se amam brigando por bobagens. Acham que é normal problemas financeiros inexplicáveis. Acham que é normal doenças que aparecem do nada. Acham que é normal uma sensação constante de que algo está errado espiritualmente. Mas não é normal. Família cristã deveria viver em harmonia sobrenatural. Lar de servo de Deus deveria ter atmosfera tangível de paz e proteção. Filhos de Deus não deveriam viver constantemente em crise espiritual, emocional ou financeira. Se o seu lar tem sido palco de conflitos constantes, que começam por bobagens, mas escalam de forma irracional. Se seus filhos demonstram comportamentos rebeldes e agressivos, sem explicação lógica, se você sente uma presença opressiva, uma atmosfera pesada no seu lar, que parece nunca melhorar, se problemas financeiros surgem constantemente, sem motivo aparente, pode ser que uma palavra esteja sendo pronunciada regularmente na sua casa, criando brechas para ataques espirituais. Cat descobriu, ao longo de décadas de ministério prático, que existe uma lista específica de palavras que funcionam como fendas na armadura espiritual da família, quando ditas dentro de casa. Palavras que nossa cultura considera normais, mas que no mundo espiritual abrem caminho para influências negativas. Mas uma em especial é a mais perigosa de todas. É a que concentra o maior poder destrutivo. É a que atrai, de forma rápida e eficaz, influências malignas. É a que causou mais destruição em famílias cristãs, sem que elas percebessem a conexão. E você precisa saber exatamente qual é, para proteger sua família adequadamente, para quebrar qualquer ataque espiritual que já tenha sido lançado, para purificar a atmosfera espiritual da sua casa, para criar um escudo de proteção que impedirá futuros ataques. Mas antes de revelar qual é essa palavra, preciso que você entenda algo absolutamente fundamental: o poder das palavras. Não é superstição religiosa ou paranoia espiritual. É ciência espiritual documentada. É princípio bíblico estabelecido. É realidade que Cat aplicava constantemente em seu ministério, com resultados sobrenaturais comprovados. A Bíblia declara com absoluta clareza: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não está falando metaforicamente ou simbolicamente. Está falando literalmente e praticamente. Suas palavras têm poder real para criar vida ou morte, bênção ou maldição, prosperidade ou pobreza, harmonia ou conflito. Jesus mesmo ensinou especificamente sobre o poder criativo das palavras quando disse: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ele estava revelando uma lei espiritual fundamental. Palavras criam realidades espirituais, que depois se manifestam fisicamente. Quando você fala algo, especialmente dentro da sua casa,
que é seu território espiritual. Não está apenas emitindo sons no ar ou expressando sentimentos momentâneos. Está liberando energia espiritual real. Está ativando forças específicas no mundo espiritual. Está plantando sementes espirituais, que vão produzir frutos correspondentes na sua vida física. Por isso precisamos ter tanto cuidado e discernimento com o que falamos, especialmente dentro de casa, especialmente na frente dos nossos filhos, porque nossa casa é nosso santuário terreno. É onde nossa família vive e cresce. É onde formamos a atmosfera espiritual, que vai influenciar nossas vidas e a vida dos nossos filhos por décadas. É onde criamos o ambiente espiritual que nossos filhos vão carregar para suas próprias famílias no futuro. É onde estabelecemos padrões espirituais que podem se perpetuar por gerações. E se permitirmos, conscientemente ou inconscientemente, que palavras de maldição sejam pronunciadas regularmente nesse ambiente sagrado, estamos literalmente contaminando o território espiritual da nossa família. Estamos criando uma atmosfera que atrai problemas, ao invés de soluções, conflitos, ao invés de harmonia, escassez, ao invés de abundância. Cat entendia isso com uma profundidade que poucos líderes espirituais alcançaram. Por isso, ela era extraordinariamente cuidadosa com as palavras que usava pessoalmente. Por isso, ela ensinava pessoas próximas sobre o perigo real de certas expressões aparentemente inocentes. Por isso, ela alertava famílias específicas sobre essa palavra particularmente perigosa, que estou prestes a revelar, porque ela havia visto pessoalmente os resultados devastadores na vida de centenas de pessoas. Havia orado por famílias que estavam sendo sistematicamente atacadas espiritualmente e descobriu que a raiz do problema estava frequentemente nas palavras que eles falavam regularmente, sem nenhum guiamento espiritual. E quando eles paravam de falar essas palavras destrutivas e começavam conscientemente a falar palavras de vida, bênção e proteção, a atmosfera da casa mudava completamente em questão de dias. Os problemas começavam a se resolver sobrenaturalmente. A harmonia familiar era restaurada de forma tangível. A prosperidade voltava a fluir naturalmente. Era como se um interruptor espiritual fosse ligado, mudando completamente a vibração espiritual da casa. Mas aqui está o que mais me preocupa profundamente sobre nossa geração. Essa palavra específica que vou revelar está sendo cada vez mais usada e normalizada na nossa cultura. Está sendo promovida na mídia, nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, como se fosse completamente normal e até mesmo desejável. Está se tornando tão comum que as pessoas nem percebem mais quando a falam, ou quando outros falam ao redor delas. E isso não é casualidade. É estratégia deliberada e coordenada do inimigo. Ele quer desesperadamente que palavras de maldição se tornem tão normais, tão aceitas, tão integradas na linguagem cotidiana, que as usemos constantemente sem questionar. Quer que nossa sensibilidade espiritual seja sistematicamente embotada, a ponto de não discernirmos mais o que é perigoso espiritualmente. Porque ele sabe perfeitamente que se conseguir fazer com que famílias cristãs pronunciem palavras de maldição regularmente dentro de casa, pode atacá-las livremente, pode roubar, matar e destruir, sem encontrar resistência espiritual significativa. Pode estabelecer fortalezas que durarão gerações. Por isso é tão crucial e urgente você saber qual é essa palavra, para que possa proteger sua família imediatamente, para que possa quebrar qualquer ataque espiritual que já tenha sido lançado, para que possa criar uma atmosfera de proteção e bênção no seu lar, que perdurará por gerações. Mas não é apenas saber qual é a palavra, é entender profundamente por que ela é espiritualmente perigosa. É compreender como funciona no mundo espiritual. É aprender a se proteger e proteger sua família completamente, usando princípios espirituais que realmente funcionam. Porque existe um protocolo específico de proteção espiritual
que Cat ensinava para famílias que descobriam estar sob ataque. Existe uma forma comprovada de quebrar maldições já liberadas. Existe uma maneira testada de purificar completamente a atmosfera espiritual da sua casa. Existe um método eficaz para criar um escudo de proteção permanente, que impede que palavras de maldição tenham poder sobre sua família. E vou ensinar absolutamente tudo isso para você em detalhes práticos. Mas primeiro, preciso que você entenda exatamente qual é essa palavra e por que ela é tão espiritualmente perigosa. Preciso que você reconheça, honestamente, se tem falado isso na sua casa. Preciso que você tome consciência completa do perigo real que sua família pode estar enfrentando neste exato momento. Então, respire fundo, prepare seu coração, abra sua mente espiritual, solte qualquer resistência ou ceticismo. O que estou prestes a revelar pode literalmente salvar sua família de anos de ataques espirituais desnecessários. A palavra que você vai descobrir agora pode estar sendo a chave que abre a porta da sua casa para o inimigo. Todos os dias, pode estar sendo a raiz espiritual de problemas que você tem tentado resolver de todas as formas, menos da forma correta. Prepare-se para uma revelação que vai mudar para sempre a forma como você protege sua família espiritualmente. A palavra que Cat identificou como a mais perigosa que pode ser pronunciada dentro de um lar é uma palavra que você certamente já usou hoje. Uma palavra que nossa sociedade considera completamente normal. Uma palavra que está destruindo famílias cristãs sem que elas percebam. A palavra é impossível. Eu sei que você pode estar pensando: sério? Impossível? Essa palavra simples pode ser tão perigosa assim? E é exatamente essa normalização que a torna tão eficaz como fenda na armadura espiritual da família. Cat descobriu que quando pais e mães pronunciam repetidamente a palavra impossível dentro de casa, especialmente em momentos de pressão financeira, desafios familiares ou dificuldades, estão literalmente programando a presença opressiva do lar para rejeitar milagres, bloquear breakthroughs e atrair circunstâncias que confirmem a impossibilidade. Mas deixe-me explicar por que essa palavra é tão espiritualmente perigosa. No mundo espiritual, quando você declara que algo é impossível, você está fazendo 3 coisas simultaneamente, que abrem fendas para as legiões das trevas. Primeiro, você está negando o poder de Deus. Está declarando que existe algo que está além da capacidade divina de resolver. Está colocando suas circunstâncias acima da autoridade de Jesus. Isso cria uma brecha espiritual que permite que entidades malignas estabeleçam território sobre sua família. Segundo, você está concordando com a perspectiva do inimigo. Satanás quer que você acredite que sua situação é impossível, que não há saída, que não há esperança. Quando você verbaliza impossível, está literalmente concordando com ele e dando legalidade para ele atuar. Terceiro, você está plantando uma semente de incredulidade no solo espiritual da sua casa. E incredulidade atrai mais incredulidade. Problema atrai mais problema. Impossibilidade atrai mais impossibilidade. Cat observou que famílias que usavam constantemente a palavra impossível viviam em ciclos viciosos de infortúnios, que pareciam realmente impossíveis de quebrar. Era como se elas estivessem presas em uma realidade que elas mesmas criavam com suas palavras. Mas aqui está o que é ainda mais perturbador. Nossa cultura moderna tornou essa palavra ainda mais perigosa, ao criar variações que carregam a mesma vibração espiritual destrutiva. Quando você diz, não vai dar certo, nunca vai acontecer, não tem jeito, é difícil demais, está liberando a mesma energia de impossibilidade. E o efeito é cumulativo. Cada vez que essas expressões são pronunciadas dentro de casa,
A presença opressiva fica mais densa, mais resistente a milagres, mais atrativa para problemas. Cat documentou casos onde famílias inteiras mudaram de trajetória, simplesmente eliminando essa palavra e suas variações do vocabulário doméstico. Não foi apenas uma mudança de mentalidade positiva, foi uma transformação espiritual real que produziu resultados sobrenaturais. Agora vou revelar exatamente como ela ensinava famílias a se protegerem desse ataque espiritual e de outras palavras destrutivas. O protocolo que ela desenvolveu ao longo de décadas de ministério. Primeiro passo: purificação imediata do lar. Cat ensinava que o primeiro passo era fazer uma purificação espiritual completa do lar. Não apenas parar de falar a palavra, mas quebrar qualquer pacto invisível que já tivesse sido estabelecido. Ela orientava a família a se reunir e fazer uma oração específica de quebra de maldição. O pai, como sacerdote da casa, deveria liderar, mas todos deveriam participar ativamente. A oração era assim: Pai Celestial, em nome de Jesus, eu reconheço que por ignorância espiritual tenho pronunciado palavras de maldição sobre minha família. Especificamente, confesso que tenho usado a palavra impossível e expressões de incredulidade que abriram portais para o inimigo atuar. Agora, pela autoridade do sangue de Jesus, eu quebro toda maldição liberada por essas palavras. Eu cancelo toda legalidade que o inimigo tenha estabelecido sobre este lar. Eu declaro que nada é impossível para Deus. Eu estabeleço este lar como território de fé, esperança e milagres. Anjos do Senhor, eu peço que venham e purifiquem esta atmosfera. Que toda influência negativa seja expulsa agora mesmo. Que este lar seja selado com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Segundo passo: substituição estratégica. Cat ensinava que não bastava apenas parar de falar palavras negativas. Era necessário substituí-las por palavras de poder. Toda vez que alguém da família fosse falar impossível, deveria conscientemente substituir por Deus pode. Ao invés de isso é impossível, dizer isso é um desafio para Deus mostrar seu poder. Ao invés de nunca vai dar certo, dizer Deus já tem a solução preparada. Ao invés de não tem jeito, dizer Deus sempre tem um jeito. Ela explicava que essa substituição não era apenas positividade humana. Era reprogramação espiritual da atmosfera do lar. Era plantar sementes de fé no lugar de sementes de incredulidade. Terceiro passo: decreto matinal. Todos os dias, antes de começar as atividades, a família deveria fazer um decreto conjunto. O pai dizia uma frase e todos repetiam. Era assim: hoje é um dia de milagres. Todos repetem: nada é impossível para nosso Deus. Todos repetem: este lar é território de fé. Todos repetem: problemas são oportunidades para Deus agir. Todos repetem: somos família de vitoriosos. Todos repetem. Cat explicava que esse decreto matinal criava uma atmosfera de expectativa, que atraía intervenções sobrenaturais. Quarto passo: vigilância espiritual. Cada membro da família se tornava responsável por vigiar as palavras dos outros. Não para criticar, mas para ajudar. Quando alguém começasse a falar uma palavra negativa, outro deveria gentilmente lembrar: vamos, falar palavras de vida. Era um esforço conjunto para manter a atmosfera do lar purificada. Quinto passo: testemunho contínuo. A família deveria constantemente testemunhar as mudanças que começariam a acontecer. Cada pequena vitória, cada problema resolvido, cada bênção recebida deveria ser celebrada como confirmação de que a mudança nas palavras estava funcionando. Cat ensinava que testemunhar fortalece a fé e atrai mais milagres. Mas havia um protocolo ainda mais avançado que ela ensinava para famílias que tinham usado palavras de maldição por muito tempo e estavam enfrentando ataques espirituais intensos. Protocolo avançado de libertação doméstica. Para casos mais severos,
Cat orientava um processo de libertação que durava 7 dias. Dia 1. Arrependimento profundo. A família deveria passar o dia inteiro em jejum e oração, pedindo perdão específico por cada palavra de maldição pronunciada. Não era apenas um pedido de desculpas, mas um arrependimento que reconhecia o dano espiritual causado. Imagine a Sagrada Família unida em oração, clamando por perdão. Sinta essa profunda humilhação diante de Deus. Dia 2. Renúncia específica. Cada membro da família deveria renunciar verbalmente a toda palavra de morte que já havia pronunciado. Eu renuncio à palavra impossível. Eu renuncio à incredulidade. Eu renuncio ao pessimismo. Repita essas palavras em voz alta. Sinta a libertação a cada renúncia, como se um peso estivesse sendo tirado de seus ombros. Dia 3. Quebra de fortalezas. Era o dia de quebrar estruturas espirituais de negatividade que haviam se estabelecido. A família caminhava pela casa inteira, orando em cada cômodo, quebrando toda a fortaleza de impossibilidade. Visualize as trevas se dissipando, a luz de Cristo inundando cada canto do seu lar. Sinta a presença do Espírito Santo. Dia 4. Selagem espiritual. Ungia-se cada entrada da casa com óleo, selando com oração para que apenas palavras de vida pudessem ter poder naquele ambiente. Imagine o óleo sagrado protegendo seu lar, como um escudo invisível contra as forças das trevas. Dia 5. Plantio de sementes de fé. A família escrevia versículos sobre o poder de Deus e colocava estrategicamente pela casa, criando uma atmosfera constante de possibilidades. Escreva esses versículos com fé. Sinta a palavra de Deus te envolvendo, protegendo. Imagine-os como sementes de esperança florescendo no seu lar. Dia 6. Declaração de propriedade. Era o dia de declarar soberania espiritual sobre o território. Esta casa pertence a Jesus. Aqui só entra o que edifica. Aqui só cresce o que abençoa. Declare essa verdade com convicção. Sinta a força do nome de Jesus te protegendo, afastando qualquer influência maligna. Dia 7. Celebração e compromisso. A família celebrava a nova atmosfera espiritual e fazia um compromisso solene de manter a vigilância sobre as palavras. Imagine sua família reunida, agradecendo a Deus pela transformação, a alegria inundando seus corações. Cat garantia que famílias que seguissem esse protocolo com sinceridade experimentariam mudanças sobrenaturais em menos de um mês. Mas ela fazia questão de ensinar também sobre outras palavras que tinham poder semelhante de destruição, para que as famílias se protegessem completamente. Outras palavras perigosas que Cat identificou. Nunca, quando usado para negar possibilidades futuras, cria bloqueios espirituais permanentes. Sempre, quando usado para declarar problemas. Sempre acontece isso comigo. Programa repetição de dificuldades. Não consigo. Nega a capacidade que Deus deu e atrai incapacidade. É difícil. Cria resistência espiritual onde Deus quer facilitar. Não tem jeito. Nega a criatividade e o poder de Deus. Vou morrer. Mesmo como expressão dramática, libera energia de morte. Odeio. Abre portais para espíritos de amargura e ressentimento. Estou louco. Atrai confusão mental e desequilíbrio emocional. Cat explicava que essas palavras, quando pronunciadas regularmente dentro de casa, criavam uma sinfonia de destruição que tornava a vida familiar um campo de batalha constante. Mas ela também ensinava as palavras de poder que deveriam substituí-las. Palavras de poder para substituição. Ao invés de impossível, Deus pode. Ao invés de nunca, no tempo de Deus. Ao invés de sempre, desta vez será diferente. Ao invés de não consigo, posso todas as coisas em Cristo. Ao invés de é difícil, Deus facilita. Ao invés de não tem jeito, Deus sempre tem um jeito. Ao invés de vou morrer, vou viver para ver a glória de Deus. Ao invés de odeio, escolho perdoar. Ao invés de estou louco, tenho a mente de Cristo. O poder de transformação.
Cat documentou centenas de casos de famílias que experimentaram transformações radicais, simplesmente mudando-se o vocabulário doméstico. Não eram apenas mudanças psicológicas, eram transformações espirituais que produziam resultados sobrenaturais. Famílias que saíram de crises financeiras inexplicáveis. Casamentos que foram restaurados após anos de conflito. Filhos rebeldes que se tornaram obedientes do dia para a noite. Doenças que desapareceram sem tratamento médico. Oportunidades que surgiram do nada. Porque quando você muda as palavras que planta no reino espiritual, muda a colheita que recebe na vida física. Ela contava a história de uma família que estava à beira do divórcio. O marido havia perdido o emprego e repetia constantemente: "É impossível conseguir trabalho na minha idade." A esposa sempre respondia: "Nossa situação não tem jeito." Os filhos cresceram ouvindo isso e começaram a falar: "Nunca vai melhorar." A atmosfera da casa era tão pesada que até vizinhos comentavam que algo estava errado naquela família. Quando aplicaram o protocolo de Cat, a mudança foi tão drástica que em 3 meses o marido não só conseguiu emprego, mas abriu o próprio negócio. O casamento foi completamente restaurado. Os filhos se tornaram otimistas e começaram a se destacar na escola. A mesma casa que antes era conhecida pelos problemas se tornou exemplo de família abençoada na vizinhança. Seu momento de decisão. Agora você sabe o segredo que Cat guardou por décadas. Sabe qual é a palavra que pode estar destruindo sua família? Sabe como se proteger completamente? A pergunta é: você vai aplicar? Vai eliminar a palavra impossível e suas variações do vocabulário da sua casa? Vai seguir o protocolo de purificação? Vai ensinar sua família a falar palavras de vida? Ou vai continuar permitindo que palavras de maldição contaminem a atmosfera espiritual do seu lar? A escolha é sua. O conhecimento foi revelado. A responsabilidade agora é sua. Mas deixe-me fazer uma promessa baseada no que vi na vida de centenas de famílias que aplicaram esses princípios. Se você fizer exatamente como ensinei, com sinceridade e consistência, sua casa será transformada. Pode não ser imediato, pode não ser da forma que você espera, mas será real, sobrenatural e duradouro, porque você estará aplicando princípios espirituais que funcionam independente das circunstâncias. Estará criando uma atmosfera que atrai a bênção de Deus e repele os ataques do inimigo. Sua família pode viver em harmonia. Sua casa pode ter uma atmosfera de paz. Seus filhos podem crescer em um ambiente espiritualmente protegido e abençoado. Comece hoje mesmo. Reúna sua família. Explique o que aprendeu. Faça a oração de quebra de maldição. Estabeleça o compromisso de vigilância espiritual. E nunca mais permita que a palavra impossível seja pronunciada dentro da sua casa. Porque para o Deus que você serve, nada é impossível. E sua família precisa viver essa verdade todos os dias. Que Deus abençoe sua casa, que proteja sua família, que transforme sua atmosfera espiritual. E que você seja testemunha do poder das palavras de vida. Em nome de Jesus, amém.